Bem-vindos. Olha, hoje a nossa análise aprofundada vai mergulhar num tema assim fascinante e super importante para muita gente que estuda teologia: a Nova Aliança. A gente vai usar como base um trecho do Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. A ideia aqui é a gente tentar desvendar juntos o que essa aliança realmente significa, sabe? O que ela promete e por que ela é tão crucial, né? Principalmente quando a gente pensa em profecia, no plano de Deus, que está lá nas Escrituras. Vamos tentar entender os pontos-chave e as diferentes interpretações que existem sobre ela. Exatamente. E a Nova Aliança, bom, ela não é só uma coisa antiga lá do Antigo Testamento. Ela está no centro de debates teológicos bem importantes hoje, né? Sobre o futuro de Israel, qual o papel da igreja, como vai ser o reino de Deus. Vamos olhar o que ela diz, qual o caráter dela segundo a fonte e as visões diferentes sobre como e quando ela se cumpre. O material que a gente está usando coloca essa aliança como a última de 4 grandes alianças, né? Que Deus fez especificamente com Israel. E que, definem o futuro. E o ponto central parece ser essa garantia de uma transformação interna mesmo para o povo de Israel. Um coração novo. Isso, um coração convertido. E essa conversão, segundo o princípio do Antigo Testamento que o texto menciona, ela precisava de um sacrifício aceitável, né? Ah, sim. O que leva direto para o sangue de Cristo. Ele é apresentado como fundamento dessa aliança e, na verdade, de todo o plano de redenção. Mas a importância dela vai além. Entra direto na briga escatológica, digamos assim. Tem a visão amilenarista que diz que a igreja hoje já está cumprindo essas promessas feitas a Israel, então não precisaria de um reino futuro de 1000 anos para Israel na Terra, sabe? Certo, a igreja como o novo Israel. Isso. E tem a outra visão, a pré-milenarista, que é a do nosso texto base, que discorda totalmente. Vê um cumprimento ainda futuro e bem literal para a nação de Israel. Entendi a divisão. Então vamos para o texto-chave mesmo. Jeremias 31. O profeta fala de dias que virão, quando Deus vai fazer uma aliança nova com Israel e Judá, e ele faz questão de dizer, não vai ser igual àquela feita no Egito, na época do Êxodo. Exato. O contraste é importante. Nessa nova, a lei de Deus vai estar na mente e no coração. A promessa de uma relação muito próxima. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E culmina com todo mundo conhecendo a Deus e com perdão total dos pecados. É forte essa passagem, né? Jeremias 31, 31 a 34. Muito forte. E o Charles Ryer, que é bastante citado no material, ele organiza as promessas dessa aliança, como elas aparecem no Antigo Testamento, para se cumprirem para Israel lá no milênio. Em vez de listar tudo, dá para agrupar as ideias principais que ele destaca, vindo de Jeremias, Ezequiel e Isaías. Ah, legal! Como ele agrupa? Bom, primeiro, ele foca na natureza da aliança. É baseada na graça de Deus, incondicional, e é eterna. Não depende do que o povo faz, mas do juramento de Deus, entende? Ah, sim, isso é chave. Incondicional e eterna. Bem diferente da aliança do Sinai, que era cheia de se... Exatamente. Essa é a grande diferença. Segundo, tem um grupo de promessas sobre a transformação interna, espiritual mesmo. Aí entra a regeneração, que é ter mente e coração renovados, a habitação do Espírito Santo, o ensino direto do Espírito, que leva a conhecer Deus de verdade e obedecer por dentro. Uma mudança radical mesmo, de dentro para fora, quase uma reconfiguração espiritual, né? Isso, perfeito. Uma reconfiguração. E um terceiro grupo de promessas fala da restauração nacional e material de Israel. Isso inclui o perdão completo dos pecados, claro, mas também a volta do favor de Deus, bênçãos materiais na terra prometida, paz universal. Fim das guerras, sabem? Uma característica bem milenar. Paz universal. E até menciona um santuário reconstruído em Jerusalém como centro dessa restauração. Outras passagens, tipo Isaías 61, Ezequiel 37, reforçam essa ideia nacional. Reunir o povo na terra, um governo só, purificação, Deus presente ali no meio deles. Tá, entendi essas dimensões. Mas e a base para tudo isso? O que torna isso possível? Aí vem o ponto essencial, o quarto elemento que Ryer destaca. Tudo isso está fundamentado no sangue de Cristo. É o sacrifício dele que possibilita o perdão e todas as outras bênçãos da aliança.
Então, para Ryder, é uma aliança feita com o povo judeu, o cumprimento total ainda está no futuro, começa com a vinda do Salvador, mas se estende pelo milênio e para sempre. Entendido. E o material reforça que, nessa linha pré-milenarista, essa nova aliança é vista como literal e incondicional, né? Igual às alianças com Abraão e Davi. Correto. E a argumentação para isso no texto tem alguns pontos. Primeiro, a Bíblia mesmo chama ela de eterna várias vezes. Segundo, a essência dela é a misericórdia de Deus. Depende da promessa dele, não da nossa capacidade de cumprir, como Jeremias mostra. Terceiro, ela é vista como que uma ampliação da promessa de bênção lá da Aliança Abrâmica, que essa linha também vê como literal e incondicional. E por último, como o foco é a salvação do pecado, e isso só Deus pode fazer, reforça o caráter incondicional, não depende da gente. Faz sentido, né? Faz todo sentido dentro dessa lógica. Se a base é a graça, não pode ser quebrada por falha humana. Mas aqui a coisa esquenta, né? Quem recebe essas promessas e quando? Você falou da visão amilenarista. Como ela entra aí? Exato, aqui as interpretações se separam de vez. A visão amilenarista, que o texto associa ao Oswald T. Ellis, olha para o Novo Testamento, principalmente para Hebreus 8, que cita Jeremias 31 e diz, olha, a nova aliança já chegou e está sendo cumprida pela igreja. Para eles, a igreja seria esse Israel espiritual, que herda as promessas, substituindo a aliança antiga, a mosaica. E aí, não precisaria mais esperar um reino futuro, literal, para a nação de Israel na terra. Hebreus 8 seria a prova disso para eles. É um argumento que usa a própria escritura do Novo Testamento citando a profecia. Parece forte. Como a visão pré-milenarista, que está no nosso material, responde a isso? A resposta pré-milenarista é bem firme, baseada em alguns pontos principais, segundo o texto. O primeiro é, para quem foi feita a promessa originalmente? Jeremias 31:31 é claro. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Literalmente, Israel e Judá. Isso. E Ryder argumenta que tem que ser literal por 3 motivos. As palavras usadas ali e em outras passagens que nomeiam Israel, o nome Nova Aliança, que diferencia da mosaica que foi só com Israel, e a ligação forte no fim de Jeremias 31 mesmo, entre essa aliança e a promessa de que a nação física de Israel vai durar para sempre e voltar para sua terra. Mas espera aí. Alguém não poderia dizer que Israel no Novo Testamento às vezes se refere à igreja? Tipo o Israel de Deus em Gálatas? Essa é uma discussão interpretativa importante sim, mas a visão do nosso material argumenta que, no contexto, Israel, na imensa maioria das vezes, e com certeza em Jeremias 31, se refere aos descendentes físicos de Abraão, Isaque e Jacó, e a conexão com a volta para a Terra Prometida, ali no mesmo capítulo de Jeremias, reforçaria essa leitura literal, sabe? O segundo ponto da resposta pré-milenarista é o tempo do cumprimento. Os profetas do Antigo Testamento sempre falaram dessa aliança como algo futuro, e o cumprimento total dela, argumenta-se, depende da conversão de Israel como nação e da volta para a Terra, como Jeremias 32 conecta. E isso, para essa visão, ainda não aconteceu completamente. Certo. Um texto-chave para eles é Romanos 11, versículos 26 e 27, que liga a salvação de todo Israel e a remoção dos pecados deles, que é a essência da nova aliança, com a vinda do libertador de Sião. Isso eles interpretam como a segunda vinda de Cristo. Ah, então conecta com a segunda vinda. Exato. E as bênçãos que a aliança promete paz no mundo todo mundo conhecendo a Deus. A harmonia na natureza, tipo em Isaías 11, parecem se encaixar muito mais com o período do milênio do que com a nossa era atual. Entendi os argumentos sobre o destinatário ser Israel literal e o tempo ser futuro, milenar. Mas e a igreja? Porque o Novo Testamento fala de nova aliança na última ceia, Paulo fala, Hebreus fala. Se a aliança de Jeremias é para Israel no futuro, como os pré-milenaristas explicam a relação da igreja com isso agora? Essa é uma questão mais complexa dentro do próprio pré-milenarismo. E o material mostra que não há uma resposta única, mas umas 3 tentativas principais de explicar isso. Quais são elas? Uma, ligada a Dábile, diz que tem uma só nova aliança, a de Jeremias 31, feita com Israel para cumprir no futuro. A igreja não faz parte dela formalmente, mas aproveita hoje as bênçãos espirituais por causa do sangue do mediador dessa aliança.
Entendi, se beneficia espiritualmente. Isso. Outra visão, mais famosa com o Scofield, diz que é uma nova aliança, mas com dupla aplicação. Uma para o futuro de Israel, literal, e outra espiritual para a igreja agora. Os crentes participam do valor do sangue, são ministros da nova aliança, mas não no sentido nacional prometido a Israel. Uma aliança, duas aplicações. É. E a terceira visão, de gente como Schaeffer, Walvoord, Ryrie, sugere que, na verdade, existem duas novas alianças diferentes. Uma para Israel, a de Jeremias 31, e outra diferente para a igreja, embora as duas sejam baseadas no sangue de Cristo. Aí as referências do Novo Testamento se dividiriam entre essas duas. São diferenças sutis, mas importantes dentro do mesmo campo, né? São sim, mas apesar dessas diferenças de como a igreja se conecta, o ponto em comum entre essas visões pré-milenaristas, segundo o texto, é que a aliança específica de Jeremias 31, com todas as suas promessas, inclusive as nacionais e terrenas, só vai se cumprir literalmente na nação de Israel no futuro. A nossa relação com Cristo e seu sangue, por mais fundamental que seja, não anula nem cumpre no lugar de Israel as promessas feitas especificamente para a nação naquela aliança. Ok, mas voltando para aquele argumento de Hebreus 8, citando Jeremias. Se não é para dizer que a igreja está cumprindo a aliança, como essa visão pré-milenarista que o texto apresenta lida com isso? Qual a explicação deles? A contra-argumentação, citando Walvoord, foca na intenção do autor de Hebreus ao usar a citação de Jeremias. A ideia não seria dizer que a aliança de Jeremias estava se cumprindo ali naquele momento com os cristãos hebreus que liam a carta. Não. Então qual seria a intenção? Seria usar a própria profecia de Jeremias para provar outra coisa, que a antiga aliança, a mosaica, já era vista lá no Antigo Testamento como sendo, imperfeita, temporária, destinada a ser trocada por algo melhor, permanente, uma aliança nova. Ah, entendi. O foco seria mostrar que a antiga ia acabar. Exato. O foco de Hebreus 8, nessa leitura, seria mostrar como a mediação de Cristo e a nova dispensação que ele traz são superiores em contraste com o sistema mosaico que já estava ficando para trás, obsoleto. A citação de Jeremias serviria para validar que a antiga era passageira e não para declarar que a nova já estava plenamente cumprida pela igreja. Interessante essa leitura do propósito da citação. Faz sentido. O material também menciona como os discípulos, que eram judeus, teriam entendido Jesus na última ceia falando da nova aliança. Com certeza pensaram em Jeremias 31. E tem aquela pequena diferença nas palavras registradas, né? Tem sim, uma diferença sutil, mas que pode ser significativa. Mateus e Marcos dizem, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Já Lucas e Paulo, em 1 Coríntios, registram, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Qual a diferença que isso faria? O material sugere que a primeira forma talvez enfatize mais o lado soteriológico, ou seja, da salvação. O sangue como meio para conseguir o perdão prometido. A segunda forma talvez destaque mais o lado escatológico ou institucional. A aliança sendo estabelecida, validada pela morte de Jesus. Como um testamento que só vale depois que o testador morre. Uma ideia que Hebreus 9 explora. Entendi. A perspectiva do texto, então, distingue a instituição da aliança base foi colocada com a morte de Cristo e está disponível para todos pela fé, da aplicação completa de todas as promessas nacionais a Israel. Essa aplicação plena só aconteceria no futuro, depois da volta de Cristo, citando Romanos 11 de novo. Entendi a diferença instituir versus aplicar totalmente. E para fechar essa ideia de que a igreja não está cumprindo a aliança de Israel, o texto traz mais alguns pontos, né? Sim, para amarrar a argumentação, o material levanta mais algumas considerações. Argumenta que o termo Israel nas Escrituras, consistentemente, se refere à nação física e não à igreja, que é formada por judeus e gentios. Ok. Pontua que a nova aliança lá de Jeremias inclui promessas de bênçãos terrenas bem específicas, terra, prosperidade, paz física, que não são o foco das promessas para a igreja como o corpo de Cristo. Certo, o foco é diferente. Sugere que a igreja recebe, sim, bênçãos espirituais enormes pelo sangue da aliança,
parecido com o que Gálatas 3 diz sobre os gentios receberem a bênção de Abraão pela fé. Mas isso não quer dizer que a igreja está formalmente sob aquela aliança nacional de Israel. E, por fim, repete que o tempo do cumprimento total da aliança que está ligado na profecia com a tribulação de Israel, a segunda vinda e o milênio, ainda é futuro. Ok, acho que o raciocínio dessa perspectiva ficou bem mais claro agora. Se essa interpretação pré-milenarista detalhada no material estiver correta, quais são as grandes consequências para o futuro? O que isso realmente implica para a escatologia na prática? Olha, as implicações são gigantes e desenham um cenário futuro bem específico segundo essa visão. Dá para agrupar em alguns temas principais. Primeiro, a centralidade e a permanência de Israel no plano de Deus. Significa que Israel vai ser preservado como nação diferente, vai voltar para sua terra fisicamente e vai ter uma conversão nacional impressionante com regeneração, perdão, depois que o Messias voltar. Junto com isso, um derramamento do Espírito Santo sobre eles. Então, a identidade nacional de Israel continua sendo fundamental. Fundamental, nessa perspectiva. O segundo grande tema é a natureza do reino futuro. Ele vai ser aqui na Terra, centrado em Israel restaurado, com o Messias reinando pessoalmente. Isso vai trazer paz para o mundo todo, justiça, bênçãos materiais, uma terra renovada. A reconstrução da Palestina é vista como parte disso. Um reino terreno, então. Exato. E o terceiro ponto crucial é a necessidade da volta pessoal e física de Cristo para começar a governar esse reino, cumprindo todas essas promessas. Tudo isso se conecta com as outras alianças incondicionais, a abraâmica e a davídica, tudo apontando para esse futuro. O material até termina listando as características que definem esse futuro. Uma nação, uma terra, um rei, um trono e um reino eternos para Israel, tudo garantido pela nova aliança. Nossa, fica bem claro que a nova aliança, nessa perspectiva que a gente analisou do Pentecostes, é muito mais que só uma promessa de perdão, né? É um pilar que sustenta toda uma visão de futuro, com distinções bem claras entre o papel de Israel e o da igreja, e com essa ênfase no cumprimento literal e futuro das promessas feitas para a nação de Israel. Exatamente. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Baseado só nessa interpretação que foi apresentada, se a gente aceita essa leitura literal e futura da aliança com Israel, com todas essas implicações nacionais, terrenas, como é que isso pode mudar ou aprofundar o jeito como a gente entende outras profecias da Bíblia? E como isso define o papel da igreja na história da redenção, olhando por essa lente teológica específica? É algo para a gente ponderar, sabe? Sobre as conexões e a coerência dentro desse sistema de interpretação. Uma reflexão importante mesmo para quem se interessa por esses temas. Bom, teremos uma nova análise aprofundada na semana que vem. Deus abençoe a todos os ouvintes.